Nós temos uma situação. O número de bactérias em uma certa cultura dobra a cada hora. No início, 1.000 bactérias, né? Daí a 1 hora, isso vai dobrar, vai ter 2.000 bactérias. Depois, daí 1 hora novamente, vai ter o dobro, 4.000 bactérias. Daí 1 hora, 8.000 bactérias, que também é o dobro. Daí 1 hora, o dobro. E no final da história, 5 horas depois, nós teremos 32.000 bactérias. Se nós fizermos o gráfico dessa função, vamos ver um crescimento exponencial. Isso é uma função exponencial. Vai cada vez inclinando mais, né? As quantidades vão dobrando e isso vai aumentando muito. Chega um ponto que aqui o gráfico fica quase reto para cima. Aqui nós temos uma outra situação que também é uma função exponencial. A diferença é que esse gráfico da bactéria ele é crescente, ele é uma função crescente, né? As quantidades vão aumentando. E esse gráfico do carbono 14 vai diminuindo, é uma função decrescente. Essa questão fala sobre o tempo, né, que leva para morrer o carbono 14 em tecidos orgânicos, né? E aí, depois de um certo tempo, vai diminuindo a quantidade. Por isso que é uma função exponencial. Nós vamos ver que depois, né, de 41 anos, ó, já diminuiu bastante, né? Então, é um exemplo de uma função exponencial decrescente. A função exponencial, ela tem sempre esse formato de lei, um número vezes a elevado a x. Exponencial vem de expoente, é uma função que varia valores de potências com expoentes. Essa base é um número positivo diferente de 1, ou seja, não se trabalha com função exponencial com base negativa. Por conta disso, o que vai acontecer? Só vai existir função exponencial na parte de cima do eixo y. Essa parte aqui, ó, não vai ter função. Nesse caso, uma função crescente, quando esse a é maior que 1, quando a base, no caso, é maior que 1. Aqui nós temos dois exemplos de funções crescentes, que é 2 elevado a x e 5 elevado a x. E aqui, no segundo exemplo, uma função decrescente, que é quando a base está entre 0 e 1. No caso, o primeiro exemplo é 1/5 elevado a x. Esse número 1/5 está entre 0 e 1, porque se eu dividir 1 por 5 vai dar 0,2. E 0,5 também é um número que está entre 0 e 1. E toda vez que for entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Lembrando que a função exponencial só vai existir na parte superior do eixo y, na parte positiva do eixo y. Lógico, se a gente calcula uma potência de base positiva, o resultado só pode dar positivo. Por isso que só vai existir nessa parte. Só para a gente relembrar como funciona o gráfico da função exponencial. O valor onde a função corta o eixo y é o valor de b, no caso é 1. Aqui eu tenho uma função crescente, né, de 5 elevado a x. Ela é crescente porque a base dela é maior que 1, é 5. E o valor onde a função corta no eixo y é o valor do b, né, lá da lei da função. Aqui eu tenho uma função crescente, a base da potência é π, que é 3,14, ou seja, um número maior que 1 também. Aqui o valor de b, que é 1. Novamente uma função crescente, raiz de 3. Mesmo que a raiz de 3 seja um número aproximado, é 1,7 aproximadamente, ou seja, um valor maior que 1, por isso que é uma função crescente. Aqui nós já temos na letra D um exemplo de uma função decrescente, porque 1/8 é um valor menor do que 1, né? 1/8, 1 dividido por 8 vai dar 0,125, então isso é um valor entre 0 e 1, ou seja, uma função decrescente. Aqui, como a gente traça o gráfico de uma função exponencial? Nós escolhemos esses 5 valores aqui, menos 2, menos 1, 0 e 2, que são valores estratégicos, porque nós temos uma visão de como fica a direita e a esquerda do gráfico do mesmo tamanho, mesmas proporções, tá bom? Aqui eu tenho o gráfico da função 2 elevado a x. E aí eu vou calcular 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. 2 elevado a menos 2, expoente negativo é a inversão, né? Se a gente quiser, pode fazer até os positivos primeiro, porque facilita visualizar o resultado dos negativos, dos expoentes negativos. 2 elevado a 0 dá 1, porque todo número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2 e 2 elevado a 2 dá 4. Aí, quando eu for fazer o 2 elevado a menos 2, é só fazer o inverso de 4, que é 1/4. Quando eu for fazer 2 elevado a menos 1, é só fazer o inverso de 2, que é 1/2, né? A gente vai perceber que os expoentes negativos deram valores bem pequenos, que são frações. E aí marcamos os valores no gráfico, na menos 2 com 1/4, ó. Menos 1
0,5, que é 1 meio, 0 com 1, 1 com 2 e 2 com 4. Aqui a gente tem um gráfico de uma função exponencial crescente. É assim que se traça. Traçando o gráfico de uma função exponencial decrescente, eu escolho os mesmos valores, só que vai dar o contrário, vai dar invertido, né? Como a base da função decrescente é um valor entre 0 e 1, é uma fração, vai acontecer o contrário. Quando eu fizer expoente negativo, vai dar inteiro. Porque quando a gente trabalha com expoente negativo, se eu tiver um número fracionário e elevar um número expoente negativo, eu tenho um resultado inteiro. Assim como se eu tiver um número inteiro elevado a expoente negativo, eu vou ter um resultado fracionário, né? Então, na função de lei f de x igual a 1 meio elevado a x, que é uma função decrescente, né? Vai acontecer valores semelhantes, porém inversos. A função logarítmica ela é muito parecida com a exponencial, mas acontece o seguinte com ela. Por definição, não é possível calcular logaritmos com bases negativas, né? A base do logaritmo tem que ser um número positivo diferente de 1 por definição. Então, o que vai acontecer com a função logarítmica? Se a base é um número positivo, quando eu fizer a definição de logaritmo, o meu resultado sempre vai dar positivo também. Por isso, os valores de x, eles sempre serão positivos, né? Se eu fizer a definição de logaritmo aqui, a elevado a que número dá x, esse resultado x vai acabar dando positivo também. Por isso que ela só existe na parte positiva aqui do eixo x. E aí a função decrescente é muito semelhante. São logaritmos que a base está entre 0 e 1, né? Ela vai ser decrescente, mas também só vai existir na parte positiva do eixo x. O que acontece com a função exponencial? Ela só existe na parte positiva do eixo y. E a função logarítmica só existe na parte positiva do eixo x. Se eu for fazer gráficos da função logarítmica, o cálculo vai ficar muito semelhante ao que a gente fazia lá na função exponencial. Só que agora, ao invés de eu usar esses valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, eu vou usar o contrário. 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4. Eu uso valores inversos, né? 1 quarto e 4, 1 meio e 2 e 1. O que vai acontecer? Eu vou obter menos 2, menos 1, 0 e 2. Aqui é uma função crescente, log de x na base 2, né? E quando eu traço uma função decrescente, também vou usar os mesmos valores. Então, se a gente for reparar, essas funções elas são inversas. Na função exponencial, quando eu coloco valores de x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu obtenho 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4, que é esse gráfico azul aqui. Na função logarítmica, eu vou colocar ao contrário. Eu vou pegar esses valores de y, vou colocar no lugar de x e vou obter os valores de x no lugar de y. Por isso que eu acabo tendo esse gráfico verde aqui. E por isso que as funções exponencial e logarítmica são inversas. Essa é a bissetriz, né, que eu posso traçar quando eu traço essas duas funções, a logarítmica e a exponencial. Eu vejo nitidamente que exatamente está no meio entre as duas, né? Se eu fizer esse gráfico num papel, dobrar o papel aqui na linha da bissetriz, os gráficos vão ficar exatamente coincidindo um em cima do outro.